eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Neste programa você vai acompanhar discussões sobre as situações que vive no seu dia a dia e entender o porquê de muitos problemas que te cercam. O nosso objetivo é trazer informações para te explicar tudo de maneira simples e até te ajudar a encontrar soluções. Participe, se conecte conosco através das redes sociais, Instagram, Facebook e você também encontra na íntegra as entrevistas no YouTube da TV Ceará. A nossa hashtag para você marcar é Cena Pública. Médico ortopedista e político brasileiro, Luiz Henrique Mandetta foi deputado federal por Mato Grosso e empossado ministro da Saúde por Bolsonaro no dia 1º de janeiro de 2019. Como ministro, evitou polêmicas como a saída unilateral de Cuba no programa Mais Médicos. Buscou a readmissão dos cubanos e a aprovação do programa Médicos pelo Brasil e teve dificuldade em articular sua agenda prioritária. Mas o maior desafio foi mesmo a pandemia e a Covid-19. Todos os dias, realizava coletiva para atualizar a população e a imprensa sobre a evolução da doença no país. Em uma pesquisa do Datafolha, realizada entre os dias 1º e 3 de abril de 2020, a gestão de Mandetta tinha aprovação de 76% da população. Mandetta não era a favor do uso da cloroquina no combate ao coronavírus. E depois de o presidente dizer que, abre aspas, alguns ministros haviam se tornado estrelas, fecha aspas, acabou exonerando o ministro Mandetta do cargo no dia 16 de abril. Quando Luiz Henrique Mandetta deixou o Ministério da Saúde, o Brasil tinha 1.933 óbitos por Covid-19. Hoje, são mais de 500 mil de pessoas mortas. O ex-ministro conta a trajetória à frente do Ministério no livro Um Paciente Chamado Brasil, os bastidores da luta contra o coronavírus. E também foi um dos primeiros a ser ouvido na CPI da pandemia, que chegou ao 2º mês de atuação no dia 27 de junho. As últimas revelações da CPI e o que ele presenciou serão o tema da nossa conversa de hoje. Eu dou as boas-vindas a Luiz Henrique Mandetta, nosso convidado do Cena Pública. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, amigos do Ceará. Um prazer estar aqui falando contigo. Ministro, com relação às últimas revelações que foram realizadas na CPI da Covid-19, lhe surpreendeu o nome de Ricardo Barros ser citado aí pelos irmãos Miranda? Olha, surpreende a partir do momento que é o líder do governo. E, sendo o líder do governo, o mínimo que você poderia esperar seria que o próprio presidente, ou que basicamente a bancada liderada pelo mesmo, viesse imediatamente contrapor, argumentar, mas o silêncio de ambos, tanto da bancada do governo quanto o silêncio do próprio presidente, sinaliza quase uma confirmação tácita, já que nenhum dos dois contrapôs o deputado Luiz Miranda. Então, há que se investigar, há que se aprofundar e checar, fazer todo o direito à livre defesa, mas checar qual a profundidade desse caso. A denúncia é grave e não teve, por parte do governo, nenhum contraponto. Já que o senhor entende de toda a burocracia do governo, vamos explicar para o nosso público o que é exatamente esse empenho que foi realizado de mais de 1 bilhão. Porque o presidente diz que não foi feita compra nenhuma, mas com esse empenho, esse dinheiro também não pode ser usado também para comprar outras vacinas. Exatamente. Nessa história de compra de vacinas, tem muitas coisas nesse caso que causam estranheza. O primeiro é que você tinha uma vacina, que é a vacina adquirida pelos Estados Unidos, pela Europa, que é a vacina da Pfizer, com o laboratório ofertando diretamente para o presidente, ofertando para o ministro, ofertando para o governo, e o governo sistematicamente não respondendo ou colocando inúmeros empecilhos dizendo que não iria adquirir. Depois você vê, no caso dessa vacina Covaxin, que não tinha nem a fase 3, que é a fase que dá autoridade para a pessoa oferecer o produto, sendo acelerada. Como é que isso se dá? O indivíduo faz uma oferta, aí, nesse caso dessa Covaxin, não era o laboratório diretamente ofertando ao Brasil, era uma empresa aqui do Brasil com uma representante em Singapura, que é um provável escritório de fachada,
e, de uma maneira muito rápida, eles fazem a análise, mesmo não tendo nenhum tipo de documentação da Anvisa, eles partem, nem de nenhuma outra agência de primeira linha no mundo, eles partem para fazer um compromisso de compra de 20 milhões de doses e fazem a reserva, o empenho. O empenho é quando você pega um dinheiro do orçamento e fala, este dinheiro, no caso 1 bilhão e 600 milhões, fica empenhado, ou seja, fica dado a palavra do governo. É isso que dá lastro para o contrato. O contrato o contratado, no caso a Covaxin, ela exige que tenha um empenho. O empenho foi feito. A partir do momento que chegasse a primeira dose, seria pago. E isso parece que só não se concretizou por conta das denúncias que vieram agora na CPI. Ministro, essa mesma empresa, a Precisa, ela também está envolvida com a compra de camisinhas femininas que foi realizada ainda quando o senhor era ministro. Sim, é um processo de licitação, um processo de licitação amplo, as pessoas participam. Vale dizer que ela ganhou com o menor preço à época e entregou, pagou, enfim. Não é porque ela já tinha um contrato que ela não pode ter outros. O que chama atenção nesse caso da vacina é que isso não é um ramo desta empresa, ela não tem tradição na venda de vacinas para ministério e ela também não faz isso diretamente com o laboratório, que era a praxe de todo o mundo até então. É a única vacina que se faz com uma empresa, negociação direta com uma empresa. No caso dos preservativos, não, é licitação, é aberta, vai quem tem o menor preço, a melhor qualidade, e ela ganhou por licitação. Na sua época como ministro, eu acabei de dizer aqui para o nosso público, o senhor fazia coletivas todos os dias para deixar tanto a população quanto a imprensa a par do que acontecia. Mas como é que era o seu contato com o presidente Jair Bolsonaro? Porque a gente ouviu do próprio ministro Pazuello que tinha reunião a cada 15 dias, não encontrava muito com o presidente. Então o senhor tomava suas próprias decisões? No caso, o Pazuello também tomava as dele sem consultar o presidente? Não, todos os ministérios têm a sua autonomia e assim deve ser, porque do contrário a máquina ficaria totalmente paralisada. Você anda e você discute os pontos principais. Durante a pandemia, houve uma necessidade de mais diálogo com o presidente, pelo menos de minha parte, e eram diálogos sempre muito francos, onde eu levava para ele a situação no mundo e as perspectivas do Brasil, a necessidade naquele momento de se preservar ao máximo o sistema de saúde, de não acelerar, porque o sistema não tinha condições de atender a quantidade enorme de gente que iria vir para dentro do sistema, principalmente nos leitos de alta complexidade. Então, naquele momento, os diálogos eram mais frequentes. É normal, dentro da vida, na rotina dos ministérios, você ter a reunião de ministros, que é uma vez por semana, você ter algumas conversas pontuais com o presidente, quando o assunto é um assunto que necessita de dar ciência, enfim, de dar todas as informações ao presidente. A estranheza é que o presidente se envolvia em todos esses casos de vacina. Essa mesmo da Covaxin, ele escreveu carta para o primeiro-ministro da Índia, dizendo que o Brasil tinha interesse que ele acelerasse os trâmites de negociação com essa vacina. Então, imagino que no assunto vacina, que foi um assunto que o presidente se envolveu demais, ele dizia que não iria comprar a vacina do Butantan, ele dizia que não iria comprar a vacina da China, ele dizia que não iria comprar da Pfizer porque não estava bem informado sobre os efeitos colaterais. Nesta vacina que está dando toda essa polêmica, ele se envolve diretamente, mesmo sem ter os elementos que dessem segurança. Então, é isso que causa estranheza. Agora, os ministérios, de uma maneira geral, os ministros trabalham dentro das suas competências e vão executando. Se assim não fosse, você não funcionaria a máquina pública. Você tem a rotina e você tem aquelas tomadas de decisões especiais. Acredito que o tema vacinas deveria estar nessa categoria de tomada de decisões que envolvesse Casa Civil. Já existia um conselho interministerial para isso, já existia um núcleo muito amplo do governo que estava procurando a saída para que nós possamos ter a nossa vida de volta à normalidade. A vacina seria o passaporte, é o passaporte que o mundo inteiro sabe, que a ciência apontou
como a alternativa principal de restabelecimento da nossa vida de volta. A gente sabe que o senhor é contra o uso da cloroquina, avisou isso durante suas entrevistas, mas no dia da sua exoneração, tem a informação de que o Itamaraty fez uma compra vultuosa de cloroquina. O senhor acha que o que se usou em cloroquina, se tivesse sido destinado à compra de vacinas, a gente teria já pelo menos mais de 50% da população vacinada? Não tenha dúvida que eles erraram grosseiramente com essa história de cloroquina. Eu não tenho nada contra a cloroquina. É um remédio como outro qualquer que a gente tem na prateleira dos médicos do Brasil. Você tem antibióticos, você tem antimaláricos. Que bom, nós estávamos todos torcendo para que uma desses remédios funcionasse. Agora, não se pode induzir as pessoas a acreditar de que é uma gripe, que é uma gripezinha, que um remédio como cloroquina vai resolver, e induzir essas pessoas a isso e negar, virar as costas para a vacina. Nós atrasamos toda a negociação das vacinas, sabe-se lá em nome do quê, não prestou atenção no que o mundo estava fazendo. Isso era algo que eu, no Ministério, levava com muito zelo, que era uma ligação quase que permanente, diária, com a Inglaterra, com a Alemanha, com França, com os Estados Unidos, para saber os passos todos que eles estavam tomando, para a gente, de acordo com a nossa realidade, não ficar para trás. Eles atrasaram 10 meses, depois ficaram com essa cantilena de cloroquina, estressando todo mundo com esse assunto, quando não tinha evidência científica que isso funcionasse. Nós poderíamos ter começado a vacinar, o primeiro país que começou foi a Inglaterra, foi 8 de dezembro. O Brasil, se tivesse feito o seu dever de casa em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, pelo seu poder de negociação, pelo tamanho do mercado brasileiro e porque esses laboratórios todos queriam estrear as suas vacinas no Brasil, não porque eles são bonzinhos, é que o Brasil, o nosso SUS, ele entrega muito bem a vacina. Nós temos uma rede muito ampla em todo o território nacional, nos locais mais difíceis do Brasil, o SUS está presente com as suas salas de vacina. Então, seria também uma demonstração da eficácia da vacina num país que tem tradição de vacinação. Nós perdemos a nossa capacidade de negociação, ele fragmentou a nossa capacidade, não valorizou o SUS como principal elemento. Uma equipe que não tinha a menor experiência em tratar sobre esse assunto, nem dentro do Brasil, muito menos para fora do Brasil. Faltaram técnicos de primeira linha para fazer esse trabalho. E nós desperdiçamos uma oportunidade muito forte. Eu acho que essa segunda onda, que foi essa que teve ali nos meses de março, abril, maio, e que eu acredito que a gente ainda está nela, porque nós não voltamos para a normalidade, ela teria sido muito menor se tivéssemos começado a vacinar em novembro, em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Olha quantas pessoas poderiam já ter sido vacinadas com primeira, com segunda dose, e nós teríamos evitado, porque morreram muitas pessoas, principalmente da faixa etária de 60 a 75, 78 anos, porque elas foram pegas pela segunda onda sem a proteção da vacina. Então, foi um erro calamitoso que custou muitas vidas e foi um erro de estratégia, um erro de negociação e agora com suspeita de que isso tenha sido feito de uma maneira a direcionar para a compra de uma vacina que não tinha nenhum tipo de aprovação, nenhum tipo de validação, em detrimento de vacinas que já estavam aprovadas pelas principais agências do mundo. A própria Moderna, que é uma vacina que saiu junto com a Pfizer, que é de tecnologia nova, o Brasil nunca abriu negociação. A Janssen, as primeiras doses estão chegando agora. A vacina da Pfizer praticamente chegou uma amostra grátis, o grosso das doses vão todas para o segundo semestre. Então, nós perdemos o primeiro semestre desse ano inteiro, e é isso que deixa o comércio fechado, é isso que deixa os hospitais superlotados, é isso que inibe que a gente possa ir ao cinema, ao teatro, às baladas, que é o que todo mundo quer. Nós estamos vendo o mundo que negociou certo, que optou pela ciência, gradativamente voltar à normalidade, e nós aqui convivendo com esses números dramáticos que todo dia são colocados nas nossas casas. O senador Randolfo Rodrigues também já ventilou aí a possibilidade de
essa compra da cloroquina também ter alguma negociata envolvida? Ou o senhor acredita que isso pode também se concretizar? Nada me espanta, né? Porque se houve negociata nessa questão de vacina, que é um elemento extremamente nobre e com um enorme de um holofote, com o mundo inteiro sabendo qual é o preço por unidade, e eles chegaram e levaram o preço da dose brasileira a US$ 15, quer dizer, bem mais cara, 50% mais cara que a da Pfizer. E um dos argumentos para não comprar da Pfizer é que a Pfizer custava US$ 10 a dose. É tudo muito estranho. Eu não sei se nesse quesito cloroquina teve ou não teve pessoas que ganharam. Eu sei que laboratórios que produzem isso daí na iniciativa privada, tanto a cloroquina, como a ivermectina, como vitamina D, esse chamado kit ilusão, esses ganharam muito dinheiro porque as vendas foram muito acima do que eles costumam vender num ano normal. Muita gente fazendo promessa de atendimento médico, muitos médicos também tiveram seus consultórios lotados com frases tipo, olha, eu trato com cloroquina e ninguém falece, pode me procurar. Então, que teve gente que ganhou dinheiro com essa coisa da cloroquina, eu não tenho dúvida. Agora, se teve ou não desvio de dinheiro nessa história, tem que investigar. Acho que o senador Randolph é um senador experiente, vai saber checar e cruzar todos os dados para saber se até onde isso daí pode ter ido. Ministro, há pouco tempo o senhor citou o SUS. O senhor chegou a mudar de opinião em relação ao SUS? O senhor tinha um pensamento antes de ser ministro da Saúde e depois de assumir, com todo esse suporte que o SUS conseguiu dar, e eu acho que a gente não colapsou mais ainda por conta desse atendimento do SUS, o senhor também chegou a mudar de opinião? Não, minha opinião sobre o SUS é a mesma. Eu sou a primeira turma de medicina formada em 1989 sob a égide do SUS. Eu fui aluno no Rio de Janeiro da Fiocruz, fui aluno de Sérgio Arouca. Eu fui aqui na minha cidade secretário municipal de saúde de 2005 a 2010, trabalhando na ponta, trabalhando com o sistema de saúde. Eu me elejo deputado federal por 2 mandatos em função da saúde, de termos que ter representantes que possam melhorar esse sistema de saúde. Eu coordenei à frente dos agentes comunitários do Brasil, na sua luta pelo piso, da valorização profissional, coordenei a luta dos médicos brasileiros, coordenei a frente parlamentar da pessoa com deficiência e seus direitos na rede de saúde. Fui eleito para o Mercosul e lá fiz parte da comissão de saúde para o Mercosul, onde a gente debatia o SUS. O que eu sempre critiquei no SUS foi a maneira não profissional, não técnica, a barganha política no Ministério da Saúde. Tanto que no primeiro ano de ministério a gente deu passos, principalmente na atenção primária. Nós fizemos os 6 passos da atenção primária que vão dar as condições para a gente fazer um trabalho no saúde da família muito mais amplo do que a gente vem fazendo. Pelo contrário, eu cresci profissionalmente dentro do SUS, reconheço o SUS desde há muito tempo, sou um militante de SUS de longa data. O SUS não seria então privatizado, ou seria mais uma fake news que foi jogada aí durante o seu período de ministro? Essa daí vem mais, essa é engraçada, essa fake news ela não é da via dos bolsonarianos, essa é dos petistas. Eles têm que falar alguma coisa porque a resolutividade, como que você resolve os problemas dentro do SUS, elas nunca foram enfrentadas, o SUS sempre foi muito lento na mão deles. E, de repente, eles viram que o SUS começou a ganhar velocidade, começou a ganhar profissionalismo e eles ficaram muito incomodados. E eles não querem um debate que é um debate muito importante, que é o debate que é a equidade. O SUS é baseado em 3 pilares: universalidade, integralidade e equidade. A universalidade, todo mundo se apropria dela. Bom, eu sou brasileiro, é universal, é para todos. Então, eu vou para o Rio Grande do Norte, eu vou para o Ceará, eu vou para o Rio Grande do Sul, se eu me machucar, se eu tiver um acidente, se eu precisar de um tratamento, eu sou brasileiro, eu estou coberto. A integralidade, as pessoas se apropriaram e falaram, bom, integralidade é tudo, quer dizer, integral. Tudo que eu precisar, o SUS tem que me fornecer. E equidade é um conceito que nunca quiseram discutir, que continua adormecido, que é como você tratar diferente para você alcançar a igualdade. Você tem um país em que as doenças acometem mais as pessoas mais da periferia, com menor índice de educação.
é uma das faces da desigualdade brasileira, ela se reflete na saúde. Então, quais são as políticas que tragam equidade? Elas serão via taxação, elas serão via imposto, elas serão via coparticipação dos que pagam mais, dos que têm seguridade social plena. Qual será a discussão sobre a equidade? Essa é uma discussão que eu já puxava no parlamento, continuei a provocá-los enquanto ministro, porque ela é muito necessária para que o SUS possa alcançar um dos seus pilares, que é o pilar da equidade, e é o mais difícil de ser equacionado pelas pessoas. Daí o pessoal, principalmente o pessoal do PT, eles vieram com essa cantilena de privatização, porque são vazios, porque não têm propostas para como enfrentar o grave problema da inequidade dentro do Sistema Único de Saúde. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, ministro, mas daqui a pouquinho a gente volta conversando ainda sobre a possibilidade de um apagão de vacinas, né? A dificuldade de aplicar a segunda dose em quem já teve a sua primeira dose recebida e, é claro, as eleições de 2022, onde o senhor aparece como um dos candidatos. A gente volta já já. Acompanhe a nossa transmissão nas redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. A íntegra das entrevistas no YouTube. E você pode também fazer a busca e marcar a hashtag Cena Pública. Até já! Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, a quem eu agradeço mais uma vez a participação. Ministro, no bloco passado falamos sobre os bastidores aí da CPI, da pandemia. O senhor que já participou, já prestou seu depoimento, o que o senhor acha que está faltando ser perguntado, ser questionado, se o senhor fosse um dos senadores a participar dessa CPI? Olha, Carla, eu lhe confesso que eu nunca tive essa veia de investigador de CPI. Eu fiquei 8 anos na Câmara, eu sempre evitei ao máximo CPI, porque não é do meu feitio esse tipo de encaminhar. Eu acho que tem pessoas mais qualificadas, tem lá senadores que são delegados, promotores, que é mais do mundo deles. Mas o que eu vejo é que a CPI poderia colaborar muito no final, além de apontar responsáveis, que eu acho que no decorrer dessa CPI devem aparecer, pessoas que tomaram decisões equivocadas, eu acho que ela poderia também se preocupar em deixar pelo menos 3 ou 4 projetos de lei que aprimorem as condições do país, porque essa não é a primeira pandemia mundial de impacto na vida das pessoas. Nós tivemos em 1917, quer dizer, há 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, que dizimou uma quantidade enorme de pessoas. E essa não será a última. Os micro-organismos, com abertura de florestas, com entrada de pessoas em ambientes silvestres, com aglomerações, enfim, a tendência é que a gente apareça com outras. E eu senti o país muito despreparado para uma situação como essa na sua governança, nas leis que regem um período de emergência. Essa emergência e os próprios órgãos de controle, essa segurança que tem que ter o país de não mudar 4 ministros da saúde durante uma pandemia, quer dizer, você no meio de um conflito, se você estivesse numa guerra convencional, você mudar todos os seus generais durante a guerra, a sua probabilidade de vitória é muito baixa. Então, eu acho que eles poderiam também colaborar dando mais segurança para governadores, para prefeitos, trazendo mais responsabilidade a todos eles, fiscalizando de uma maneira uniforme, para que a gente possa ter uma performance melhor. Eu acho que isso daí seria um bom legado também da CPI. Além de procurar os culpados, ver o que o nosso próprio sistema, onde que a gente falhou como sistema, como nação, para poder fazer as melhores tomadas de decisão durante um período de emergência, como é o caso dessa pandemia. A interferência da área econômica também atrapalhou demais? Eu acho que sim. Eu acho que ali na economia, eles nunca, nos seus estudos de economia, eles são preparados para lidar com choques econômicos, com inflação, eles são
é o déficit externo, é a dívida pública, é a política monetária, eles estão sempre dentro daquele mundo da economia. Quando veio um elemento externo, no caso um vírus, nós da saúde sempre fizemos esse exercício, simulações, como a gente fala. Eu me lembro de uma simulação que era o vírus X que a gente fazia. Olha, é um vírus de alta transmissibilidade e alta letalidade. Como é que o mundo vai responder a isso? E a gente via que os impactos na economia seriam enormes, seriam desafiadores. Essa equipe da economia que está aí, chefiada pelo Paulo Guedes, ela teve um papel muito de influenciar o presidente, dizendo assim, olha, o vírus está atrapalhando aqui, os nossos números da economia estão atrapalhando, entre economia e saúde, opte pela economia. Eu acho que isso foi uma das vozes também bem nocivas para esse momento, a influência da visão da economia, que não sabia como é que lidava com isso, não tinha nenhuma perspectiva de um elemento externo aos fundamentos da economia entrar em cena. E quando isso acontece, você tem que puxar pela filosofia, pelo que justifica a nossa vida. Nenhuma família consegue trabalhar com o mesmo desempenho se começa a ter uma doença dentro da família que passa do filho para a mãe e daqui a pouco o pai morre, quer dizer, o luto, a doença toda, e como lidar com isso? E de repente eram milhares de famílias, eram ambientes de trabalho, era o próprio transporte público caótico, era a nossa falta de saneamento básico histórica, era a falta total de você ter, por parte da economia, a dimensão de como que a saúde iria ditar os ritmos daquele ano. Então, eu acho que ele foi distante, ele não soube se aproximar do Ministério da Saúde para fazer as suas tomadas de decisão e procurou trazer esse falso dilema entre saúde e economia, fiquemos com a economia, porque todos os países que fazem isso ou que fizeram isso na história das epidemias levaram muito mais tempo para poder se recuperar, perderam muito mais cabeças. Nós perdemos uma geração de tesouro, de valores, de pessoas de 60, de 70, de 80 anos. Eu tenho pesquisadores com 40 anos de bancada, 50 anos de bancada, que são valiosíssimos do ponto de vista do conhecimento que nós perdemos e isso será muito difícil recuperar. Nós temos impactos na educação com evasão escolar enorme, que a gente não vê também, que isso é um impacto muito grande na economia, uma bomba retardada para o século inteiro. Então, eu não vi a economia conseguir abrir os seus olhos, vi ela muito míope, muito fechada naqueles números da atividade econômica que teriam que ser entendidos como momentâneos e abreviados com ciência, com busca pela solução, principalmente da vacina, que todos eles tiveram a chance e não adquiriram. E também não há um planejamento para o futuro, nem um futuro mais próximo ou muito menos um futuro mais longo, né? Porque não se tem aí a possibilidade, a gente vê pessoas que tomaram a primeira dose que não estão tomando a segunda dose, a gente pode ter aí a possibilidade de um apagão de vacinas, a gente não tem a noção do que pode vir por aí com as sequelas da Covid-19 no Rio de Janeiro e até aqui em Fortaleza a gente já tem um hospital para dar suporte, mas não se sabe quanto tempo essas pessoas vão ficar com essas sequelas. Quer dizer, não tem um planejamento nem para ontem, nem para hoje, nem para depois de amanhã, ou muito menos para o mês que vem. Você precisa de líder quando você tem um problema real. Você não precisa de líder para fabricar uma crise e falar, eu sou a solução da crise. Um líder para falar, menino veste azul ou menina veste rosa. Aí faz uma grande comoção sobre uma frase que é uma crise falsa. Você precisa de líder na hora que você tem um elemento agressor, quando você tem algo que você tem que enfrentar com união do país. Para você enfrentar esse adversário tão duro que é esse vírus, a primeira coisa que tem que se entender é que ele não é um problema do indivíduo, ele ataca a sociedade como um todo. E ele ataca os setores da sociedade como um todo. Ele ataca a imprensa, ele ataca a cultura, ele ataca a educação, ele ataca a saúde, ele ataca a economia, microempresários, ele ataca o sistema como um todo. E quem deve fazer os alertas e minimizar isso é a união de todos os poderes. Não há que se enfrentar isso jogando pedra na imprensa, jogando pedra no Congresso, jogando pedra no Supremo Tribunal Federal, o dia inteiro alimentando mais crise, porque torna-se uma liderança tóxica, que é o que a gente viu. Então, a gente não teve liderança para liderar uma decisão que, para mim, ela é muito simples.
Entre vida e morte fica com o quê? Vamos preservar a vida. Isso é uma coisa muito forte que deveria estar na mente de todo governante. Minimizando ao máximo as perdas, você vai ter as sequelas individuais, que são esses serviços na saúde que vão ter que ser abertos no Brasil inteiro. O vírus já demonstrou que ele tem uma fase inicial, uma fase média e tem uma fase terciária que se prolonga até 6 meses, até 1 ano após a doença. Você tem ainda reflexos dessa patologia nas pessoas, manifestada por doença mental, por problemas cardíacos, por problemas renais, enfim, por uma série de sinais e sintomas que ainda estão sendo desvendados. Agora, você tem sequelas na educação, você tem sequelas na violência doméstica, você tem sequelas enormes, palpitantes no desemprego, na fome, numa série num conjunto de problemas tão grande que vai necessitar uma reconstrução nacional, vai necessitar uma liderança que faça um pacto de união e que não pode estar nos extremos, ela tem que ser a que dialoga, a que faz bem, a que faz correto, a que vai em direção ao mérito, a que vai em direção às famílias. Esse tipo de liderança é que foi colocada em teste, colocada em prova e falhou. Ministro Mandetta, dia 30 agora vai ser entregue está sendo chamado de super pedido de impeachment, com várias representações e vai englobar desde os ataques aos povos indígenas, à imprensa, atos antidemocráticos. Esse documento também tem relatos sobre a pandemia, como, por exemplo, a tese da imunidade de rebanho, a compra da cloroquina, ações para boicotar as vacinas, que são temas que são tratados também na CPI. Muita gente já está dando como favas contadas que o impeachment está cada vez mais próximo. O senhor, que visão tem dessa questão? Eu não sei, eu vejo que o julgamento de impeachment, ele é sempre um julgamento de quando você tem a falência em que a população pede, em que você tem povo, em que você tem o governante sem condição de governar. O impeachment no Brasil, o que eu tinha aprendido dos livros, tinha sido o impeachment do Collor e o que eu presenciei foi o impeachment da Dilma. O da Dilma eu posso dizer com mais propriedade porque ela estava completamente isolada e ela foi usada até pelo próprio partido para ser entregue, porque ela não tinha mais condições de governar. Talvez se a nossa legislação prevesse uma figura que não fosse necessariamente ligada ao crime, mas uma votação com o mesmo número de votos pela total incapacidade política de governar, seria mais fácil de ser colocado em discussão, que é um tipo de voto de desconfiança que se coloca. Talvez se no impeachment o Congresso, ao votar, convocasse eleições diretas, porque um dos problemas do impeachment é que entra um vice que não tem a mesma legitimidade. Embora ele tenha participado da chapa, isso aconteceu com Itamar Franco na sucessão do Collor e isso aconteceu com Temer na sucessão da Dilma. Embora tenha sido eleito como vice, ele, ao assumir, ele imediatamente pega a campanha daquele que foi retirado, contrária, o acusando de ter traído, de ter ocupado, de ter articulado aquele impeachment. Então, eu acho que se tivéssemos mais maturidade política, sairíamos dessa crise mais rápido. Esse nosso sistema presidencialista, vocês vão ter que aturar 4 anos, seja lá o que a pessoa fizer, a não ser que se crie um clima para impeachment. Ele é muito ruim para solucionar crises que são crises de gestão, crises de mal tomada de decisão. Dentro de tudo isso que está aí, se perguntar para mim, do ponto de vista de crime, me parece que o maior é contra a saúde pública. É quando você joga literalmente contra qualquer iniciativa que seja baseada por Organização Mundial de Saúde, por sociedades científicas, pelas academias, por tudo que a gente tem de melhor e que você ressuscita discussões do passado, se a Terra era plana, era redonda, se Galileu estava certo, e se vacina, que é a principal arma que a humanidade tem para lidar com vírus, que foi através das vacinas que nós saímos da polio, que nós saímos de uma série de doenças, como colocar em xeque, como colocar em dúvida isso na cabeça das pessoas. E talvez a imagem que mais tenha me chocado nessa história toda foi ter visto o presidente retirar a máscara do rosto de uma criança. Aquilo foi tão ofensivo, porque a criança, na sua inocência, na sua proximidade com um líder, com um chefe de Estado,
levada pela mãe ou pelo pai, com a sua máscara, você vê o presidente retirar do rosto da criança a proteção, me parece muito simbólico assim, o Brasil ser aquela criança e o Brasil ter a sua máscara retirada. Quantas vezes ele deu esse mau exemplo? Então, esse, para mim, de tudo que foi aventado, é realmente a coisa mais próxima do motivo que eu teria, se estivesse parlamentar, de votar a favor. Bom, já se fala que o Centrão está desembarcando e as pesquisas já começam a apontar aí Lula em primeiro, o presidente em segundo, com a queda cada vez maior de popularidade, mas aí aparecem empatados tecnicamente o senhor, Luiz Henrique Mandetta, o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-governador aqui do Ceará e ex-ministro também, Ciro Gomes. Vocês se consideram terceira via? Existe essa história de terceira via, segunda via? Não se polariza mais ou se tripolarizou agora? Não, eu acho que esses termos são muito usados pelas pessoas que precisam rotular as pessoas de alguma coisa. Eu acho que são vias de brasileiros, são vias de pessoas que já enxergaram que pelos extremos, um querendo fazer revanchismo com o outro, um querendo jogar a sua raiva em cima do outro, como se isso fosse a solução. Quer dizer, se eu impor mais ódio ao outro lado, é assim que eu venço. Uma eleição não pode ser decidida vote em quem você odeia menos. Isso não tem cabimento, isso não constrói país nenhum. Nós precisamos de liberdade, nós precisamos de liberalismo, nós precisamos de democracia, nós precisamos de solidariedade, nós precisamos de respeito, porque elas são as bases da união. Então, as pessoas que já perceberam que nenhum dos dois extremos pacifica o país, elas hoje ainda são minoria, porque essas duas figuras já são conhecidas há muitos anos. Eu era líder estudantil no Rio de Janeiro, 40 anos atrás eu já escutava Lula candidato. É natural que ele tenha, em 40 anos da vida dele, e que as pessoas falem assim, não, eu quero sair desse, então eu vou fazer um voto no contrário. Mas a partir do momento que as pessoas vão analisando, eles vão vendo que a via da união, ela não é terceira, segunda nem primeira, ela é a única. Não tem plano B. Ou a gente vai se unir e enfrentar os problemas que são graves. Não dá para a gente continuar fechando os olhos que a chance de um menino de classe média, classe alta, é infinitamente superior a um menino que está na periferia do sistema. Não dá para a gente fazer um programa social que tenha uma porta de entrada tão grande, mas que não faça avenidas para romper com o ciclo de pobreza, para que elas possam ser cidadãos plenos, donos do seu futuro, que a gente encurte o tempo que essas pessoas levariam por vias próprias para romper essa linha. Então, quando esse debate, quando esse tipo de colocação começar a chegar no dia a dia das pessoas, eu acredito que essa vai ser a única via. Ela vai ser a via do bom senso, ela vai ser a via da união, ela vai ser a via da ciência, do mérito, de apoio à educação, como única política capaz de quitar essa dívida social absurda que esse país tem. Então, eu vejo, os nomes, para mim, são totalmente secundários. Me importam são as pessoas. Acho que o Ciro, você citou, nós estamos aqui na casa dele, no Ceará, eles têm serviço prestado, eles têm tempo, o Ciro já está na sua terceira ou quarta candidatura à presidência, é insistente com as suas ideias, as defende muito bem, que seja democrático, que tenha respeito, que participe do debate e que venha formar uma consciência de uma coisa que saia desses dois polos que, ao meu ver, eles só vão trazer mais confusão, mais briga, mais retrocesso para a nossa sociedade. E o candidato Mandetta já escolheu como vice uma mulher, a Mara Gabrilli? A Mara é dessas pessoas que, quando você conhece, é impossível você não admirar profundamente. Eu admiro profundamente a senadora Mara Gabrilli. Nós chegamos juntos à Câmara dos Deputados em 2011. Eu e Mara construímos juntos a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. Eu coloquei para a Mara ser relatora e presidir a sessão, coloquei na pauta a Lei Brasileira do Autismo. Nós depois, na sequência, articulamos a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa, para que nós consolidássemos todas essas leis juntos. Fiz campanha para a Mara ser a nossa representante na Unesco.
Pela sua história de vida, a Mara teve um acidente quando era muito jovem, ela tem uma lesão medular muito alta, ficou paraplégica, mas ela trabalha mais tempo e com mais qualidade do que qualquer um que eu conheço ali dentro. Ela é um exemplo de perseverança, de otimismo, de correção. Eu não tenho dúvida que a Mara seria uma face de união para esse país. E se o PSDB, depois de discutir tudo, entender que deve apoiar, que deve vir, e o nome da Mara for um dos nomes sugeridos, com certeza a Mara engrandece e me enche de orgulho de ser brasileiro quando eu vejo uma pessoa como a Mara participando da vida pública e da vida política brasileira. Ministro Luiz Henrique Mandetta, estamos encerrando aqui a nossa conversa no Cena Pública, mas eu gostaria que o senhor deixasse aí, então, a sua mensagem final para quem está nos acompanhando, seja na TV Ceará ou nas redes sociais. Então, primeiro que meu respeito a todas as famílias que perderam amigos, tios, parentes, minha solidariedade. Segundo é que a cada ato de cada um de nós pode salvar uma vida. Então, mantenha uma distância, use a máscara, lave as mãos quantas vezes você puder lavar e vacine. Vacine não só a si, como a primeira e a segunda dose, mas auxilie. Tem muita gente com medo. O governo não fez nenhuma campanha. Somos nós, sociedade, que temos que falar, que instruir. Nossas avós, nossas mães, nossas tias nos levaram para vacinar contra a paralisia, contra a difteria nos anos 60, 70, 80, e é por isso que nós estamos aqui. E agora está na hora da gente retribuir, evitar qualquer tipo de fake news e reforçar a importância de cidadania. No mais, é desejar a todos uma boa reflexão e que o Brasil saia unido no final desse processo eleitoral do ano que vem. Obrigado, Carla. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, o seu tempo, que eu sei que é muito corrido, mas disponibilizou um pouco desse tempo aqui para o nosso público do Cena Pública, e nós agradecemos ao nosso convidado de hoje, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, e principalmente a sua companhia, a sua audiência. Muito grata a todos vocês, um bom descanso e até a próxima terça-feira com mais um Cena Pública inédito às 10 horas da noite. Mas não esqueça, a íntegra do programa fica disponível no YouTube da TV Ceará. Muito obrigada e até...